Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Mis hermanos e hermanas del Uruguai, del México, Peru, da Argentina. Deus livre, a gente tá maluca. Mas a todos, né, muito obrigado. Venho recebendo aí comentários até fora, né, Portugal também, Estados Unidos também. Muito obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe vocês de onde estiverem, em cada canto desse mundo. A cada um que está inscrito no meu canal desde o começo, a cada novo inscrito e novos irmãos e irmãs que aparecem diariamente aí, que curtem o meu conteúdo, né, tem alguma empatia e serve de alguma coisa a essas novas pessoas que estão adentrando ao meu canal. Eu me coloco à disposição sempre, né? Tenho recebido muitas perguntas, né, nos comentários e tudo. Vou estar dando uma atenção a isso também, tá, gente? E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, não é mesmo? Que Deus continue abençoando a nossa segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Eu já tive aí mais cedo na sua telinha. E agora eu queria trazer um outro contexto aqui, né, das atualizações do GCR e RV, para a gente se orientar aí e possivelmente entender o que nos aguarda daqui para este restinho de fim de ano, né? Então, o que eu pude colher aí dentre essas ações é o seguinte, né, pessoal? Vamos lá. Só um minutinho. Bom, lembrem-se, nós estamos, parece que, assistindo a um filme. A tempestade chegou e o evento também. As mesmas situações estão acontecendo no mundo todo. E estamos observando alguns tornados e imagens de fortes tufões e tornados também. Bom, gente, antes de... voltando a esse assunto, né? Eu tenho uma visão crítica sobre isso, né? Todos sabem, né? A esses intemperismos, e para mim eles são ataques climáticos, né? E eu quero aqui prestar minha solidariedade e continuar prestando a minha solidariedade ao povo da Bahia, né? Que pelas áreas afetadas por esse tornado, que devastou, né, praticamente muitas cidades da Bahia. Então eu recebi aí alguns comentários de pessoas que me veem na Bahia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e possa restabelecer a paz, né, a organização e tudo aí para as pessoas e para as famílias afetadas novamente. Eu tenho orado frequentemente por toda essa localidade e que eu tenho pedido muito a Deus que possa intermediar situações das quais não deixem as pessoas totalmente à deriva, né? As pessoas que perderam casas e bens e eletrodomésticos, estão desabrigadas. Então me dói muito, né, meus amigos, mas o que nós podemos fazer é orar. E o que eu tenho feito é orar por toda a região da Bahia, viu, gente? Que Deus abençoe vocês e possa ser breve esse trauma que todos passaram, né? E eu digo que, de certa forma, isso está se vendo no mundo todo, né? Nos Estados Unidos também passou um tornado que acabou com as cidades lá novamente. Eu acredito fortemente que essas ações são investidas fortes no sistema que eu já trouxe aqui no canal, que chama o sistema HARP, né? Mas enfim, né? Estamos observando e não também estamos, como é que se diz, livres disso, né? Dessas investidas. Qualquer localidade eles podem, bom, eu acredito, né, que com a tecnologia como ela está, qualquer lugar que eles quiserem interferir, de certa forma eles fazem uma programação e interferem exatamente naquele local, né? Mas oramos a Deus para que não sejamos vistos por esses ataques manipulativos, né, do mal em cima da humanidade de hoje, né? Vemos que poucas catástrofes levam, né, a grandes proporções enormes, né, de destruição. E seguindo aqui, né, meus amigos. O caçador de tempestades.
A definição da palavra é qualificar o clima neste momento. Respire. Muitas tempestades virão. Os White Hats usam drones EMP para cortar comunicações nas cidades e eles enviam guardas nacionais para fechar os perímetros das fronteiras para que ninguém entre ou saia. A previsão que haverá um tsunami na Flórida vindo de uma erupção do La Palma. Cortarão comunicações e uma grande onda vermelha se espalhará. Vamos observar. Seguindo. Este fim de semana, o Iraque esteve comemorando o seu 100º aniversário com a retirada das Forças Armadas dos Estados Unidos e espera que o Iraque anuncie em algum momento em breve sua soberania. O chefão da reinicialização da moeda global, o dinar iraquiano, já foi reavaliado pelo dia 6 de dezembro. Como foi mencionado, para pagar o GCR, os títulos foram movidos em Zurique e alguns no Tier 3 receberam valores parciais. Desde o dia 9 de dezembro, o pessoal do Centro de Resgate, que trocarão e resgatarão moedas estrangeiras no Tier 4 e títulos em as novas taxas internacionais, estão de serviço e começarão trabalhando já nesta segunda-feira, das 8 da manhã às 9 da noite. E foram informados que trabalharão também no próximo fim de semana. Uma série de grandes grupos e baleias, incluindo paymasters e líderes de grupo, estão tomando providências para muitos voos particulares e vários compromissos no centro de redenção. As verdadeiras notícias a partir do dia 13. Crise financeira global. O Congresso afirma que eles precisam gastar mais para pagar suas contas com um teto da dívida próximo a 30 trilhões. Isso em relação aos Estados Unidos. Foi necessário que a inflação atingisse níveis máximos, de quase 40 anos, para que o Federal Reserve admitisse que não era transitória, mas suas políticas continuam a estimular sua alta. Isso à medida que o Congresso empurra o teto da dívida para mais de 30 trilhões, alegando que eles precisam gastar mais para pagar suas contas. Isso significa que a redefinição da moeda global é iminente, acontecendo a partir dos próximos dias. Prepare-se para o desligamento. 10 países, 10 dias. 10 países também simulam um ataque cibernético ao sistema financeiro global. O ataque cibernético simulado evolui ao longo de 10 dias, com dados confidenciais emergindo na Dark Web, junto com notícias falsas que acabaram causando caos nos mercados globais e uma corrida aos bancos. Bom, gente, eu vou ver se eu entendo um pouco mais o que foi esse ataque cibernético que eles estão mencionando, né? Isso interessa muito saber. Se tiver algo, eu vou trazer mais tarde, né? Para a gente poder entender. Os líderes da indústria de criptografia BEG, por regulamentação, limpam a fraude maciça. Mais sobre Evergrande. Ela definitivamente não pode pagar suas dívidas. A China está lutando para conter as consequências. Estamos observando o colapso do dólar americano, segundo Max Keiser. Washington está lutando para descobrir como regular o mercado de ativos digitais. Alguns no Congresso dizem que banir a criptografia poderia ajudar a preservar o status do dólar americano como moeda da reserva mundial. Max Keiser, da RT, discorda. O dólar norte-americano vem perdendo o status da reserva mundial há décadas. Com ou sem Bitcoin, o dólar será torrado, disse o apresentador do relatório Keiser, da RT, e proeminente defensor da criptografia. As fake news estão fazendo exatamente o que fizeram durante o crash de 2008 e 2009.
Estão convencendo o povo americano de que a economia está bem e que nada vai acontecer. Estamos observando os partidos emprestando mais fundos no cartão de crédito para fazer um pagamento da dívida, o que criará mais dívidas. Os salários estão caindo e a inflação está aumentando. A inflação é agora a maior preocupação do povo americano. Preparou a demolição econômica do controle. Bom, meus amigos, então, a princípio, através desses provedores de inteligência que eu acompanho, né, e que falam aí abertamente sobre esse processo de reavaliação, né, e de momentos culminantes, né, do momento do evento correto, né, não podemos aguardar, temos que aguardar sendo um evento, né, não dá pra gente aguardar, vai acontecer só porque é fim de ano, eu acho que não é bem assim, né, gente. Então eu tô seguindo uma linha de raciocínio, acreditando nesse evento em si acontecendo em alguma possibilidade, né? Tudo está se mostrando andando para isso, né? Principalmente nesse ano de 2021, muita coisa aconteceu, né? Eu propriamente passei a acreditar que ele aconteceria em 2020. Logo depois comecei a observar as notícias, né? Em abril. Aí mais outras coisas aconteceram, as coisas foram andando, né? Os princípios de Basileia que trazem o respaldo em ativos, né? E que obrigam os bancos a ter uma reserva de ativos de uma porcentagem um pouco maior da que tem hoje, né? Obriga eles a terem ouro em mais quantidade, metal em mais quantidade, né? Ou tem gente que fala aí que eu falo e eu não explico as coisas, né, gente? Eu tento fazer o que eu posso, né? Eu também não tenho todas as respostas. Eu observo as perguntas, né? E outras perguntas, né? Tem gente me perguntando, Danilo, você acha que isso pode acontecer ainda esse ano, né? Que isso possa chegar à maioria das pessoas, né? Bom, gente, na minha humilde e sincera opinião, né? Que o que eu leio, né, eu acredito no que eu leio, né? E as pessoas envolvidas com esses processos, né, além de acreditar no que eu leio, eu também faço a diligência dos provedores de inteligência, porque existem provedores mais idôneos do que outros. Eu reuni o que para mim parece certo e estou comunicando, né, a essas mais de 5.800 pessoas. Então, o que esses provedores que eu acompanho, né, e não são só eles, tem muitos outros provedores que, inclusive, propagam muito mais fake news, né? Eu, pelo menos, recolho e vejo o que é de interessante, né? E essas notícias, pelo menos, são as que eu faço a diligência para mim mesmo e aí depois transmito, né? Mas, enfim, esses provedores que eu dou minha credibilidade e acompanho, né? Pode parecer estranho, né? Mas todos eles dão uma posição falando que a gente tem que aguardar até o dia 22 de dezembro, para a gente ver, porque depois do dia 22 de dezembro, algumas atividades vão se encerrar no mundo todo no centro de redenção. Ou seja, e inclusive Zurich já não estaria funcionando a partir do dia 14 desse mês, né? Que seria amanhã. Então, a partir do dia 14 e 15, Zurich parece que entra já em recesso e volta só na primeira semana de janeiro. Pelo menos eles não continuam a folga até fevereiro, fim de fevereiro, igual aqui no Brasil, né, gente? Mas nós precisamos observar esses pontos de lá. E, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que pelo que eu estou vendo em Reno, né, e até propriamente na Ásia, né, quem tem operações, né, na Ásia e também, né, na América, né, América do Norte, elas vão se encerrar no dia 22. Né? Então, até lá, nós sempre podemos estar esperando algo, né? Mas nós temos que fazer, gerenciar essas expectativas, né, gente? Para a gente não se afetar com tudo isso e não deixar de fazer outras coisas em prol deste grande projeto, dessa grande liberação, né? É o que eu venho falando para vocês, mas eu acredito neste momento chegando em algum momento, não agora porque é fim de ano. Mas se eu disser para vocês que não existe um esforço tremendo de quem está trabalhando por trás disso, de quem está nos bancos, no centro de redenção, não existe um esforço tremendo para que eles gerenciem e façam isso antes de seus recessos,
é mentira, porque existe um esforço tremendo da parte dos bancos e eu vou ler isso para vocês aí, senão agora, um pouco mais tarde, né, para que a gente possa entender, porque existe um esforço tremendo por parte dos bancários. Como eu venho lendo, eles estão entrando 8 horas da manhã e saindo às 9 horas da noite. Alguns gerentes e os caras que mexem com esses negócios de patrimônios aí, que é uma coisa que é muito mais complexa do que a gente aqui no Brasil possa entender, né? Com monetização de ativos e um monte de coisa aí no mercado financeiro. Então os caras estão se esgoelando para entrar no seu recesso e poder terminar isso antes, porque é isso que eles também estão recebendo de outras fontes maiores do que eles, né? Mas enfim, né, gente? Vamos seguindo aqui as notícias. Quanto ao Iraque, as últimas notícias com o Diner, que é o chefão da reinicialização, é o seguinte, né? O planejamento determina a prioridade dos projetos no orçamento de 2022. Estamos observando que há mais de 6 mil projetos em implementação. O dinheiro com o qual esses projetos serão concluídos poderia ser concluído se um cronograma o avaliasse. Eles vão exigir uma taxa de câmbio que apoiará o esforço da reconstrução. O novo sistema em vigor nas fronteiras adicionará fluxos de receita massivos, assim como o gás natural liquefeito que está sendo vendido. Tudo isso e muito mais contribuirá para a linha de fundo para a próxima taxa de câmbio efetiva real. Não há razão para ter pequenas notas de categoria enquanto estiverem numa taxa programada. Sabemos que eles falaram aos cidadãos da TV sobre pequenas notas. Esse artigo é um suporte adicional, uma mudança, e o presidente do Comitê de Especialistas Financeiros, Abdul Basit Turki, criticou o Federal Reserve dos Estados Unidos e interrompeu a dedução automática das receitas do petróleo iraquiano em favor da compensação do Kuwait. Uma das maiores vantagens do levantamento da sanção é o retorno de todos os ativos congelados para o governo do Iraque, estimado em algo em torno de 82 bilhões, de acordo com dados do Banco Central. Seu retorno não apenas revitalizará a economia, mas fortalecerá o valor do dinar iraquiano e aumentará seu poder de compra. O Iraque apresentará um pedido ao secretário-geral das Nações Unidas, solicitando que seja removido as disposições do capítulo 7 da Carta da Organização das Nações Unidas. O capítulo 7 é importante e é tão grande que é um dos maiores passos que precisamos dar para que o Iraque faça qualquer tipo de alteração em suas taxas. Estejam um pouco mais animados agora, mas não exagerem. Não temos ideia do que vai acontecer, mas sabemos que eles vão fazer o que é importante para fazer. Realmente, né, gente, as últimas citações, eu digo do Iraque, né, e Dinar, porque sempre, desde o começo que eu abri o meu canal, eu sempre observei os provedores do Mark, né, do Simon Perkins, do Charlie Vardy, alguns outros canais aí que eu sempre venho citando, né, Frank também, que fala muito sobre o Dinar, e tem posições importantíssimas aí nesses negócios e vínculos com esta moeda, né, e eu sempre observei o Dinar do Iraque e toda essa situação do Iraque, ligando tudo isso e havendo uma possível reinicialização em um momento inicial pelo Oriente Médio, né? Por isso que nós precisamos entender a fundo, né? E essa reintegração do Iraque é para levar o Iraque à soberania. Já tem taxas que estão sendo mostradas pelas telas traseiras do Forex, né, juntamente com novos valores de sua moeda. O próprio ministro Dr. Shabib, né, do Iraque, responde a pergunta sobre a avaliação abertamente à mídia, né? Então é um processo extremamente real e para nós é o culminar, é o start do Global Currency Reset, né? E seguimos aí observando, né? Eu vi que alguns grupos aqui no Brasil disseminaram informações, né? Só que às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê, né? E tem toda uma história de um lastro e vínculo com o petróleo, com todo o recurso mineral que o Iraque tem disponível ao mundo, né? Que vem sendo aí, de certa forma, muito usufruído e corrupto, né, todo esse processo aí por parte dos Estados Unidos.
Então é por isso que a gente cita o Diner, porque ele é um início, né, de uma reavaliação de moedas, mas não de títulos históricos, não de vínculos históricos, né? Isso não se liga muito aos German Bonds, nem aos Dragons, né? E nem a todos outras cadeias de títulos lastreados em ouro no Tier 3 e também no Tier 4, né? Porque são infinidade de títulos que estão sobre processo de resgate já há alguns anos, né? E alguns até algumas décadas, alguns títulos surgindo aí praticamente desde a Primeira Guerra Mundial, né? E é esse processo, né, gente? Aqui só mais uma nota, né, que eu tenho para compartilhar, né? É o seguinte. Nos últimos dias, quando infelizmente não fica muito claro, ouço que muitos aviões de transporte estão voando como nunca antes nas últimas semanas. Só na quarta-feira passada, são mais de 20 em algumas horas que voaram. Sim, e depois, claro, todas as atividades sobre o câmbio, a reavaliação, as moedas e também sobre os títulos IN. Aqui acho que a aliança também está perseguindo um plano e é por isso que está permitindo deliberadamente todas as previsões, suposições e avaliações. Também aqui está sendo testado quais informações e por quanto tempo podem ser fornecidas até que os detentores de moeda sejam colocados em repouso. Aqui, a paciência de todos nós está sendo testada. Aqueles que agora têm oportunidade de estocar títulos, letras de moeda, incluindo criptomoedas, permite que façam isso. Aqueles que querem ter mais, deixe-os fazer isso. Eu mesmo sei que compartilharei minha troca e tudo que adquiri são em ativos potenciais, durante os períodos. Sei que também colocarei meu conhecimento, minhas habilidades, a serviço de uma comunidade. Em última análise, nossas novas comunidades prosperarão como resultado e também nos enriquecerão. Este tem sido um desenvolvimento de todo o pessoal durante este período de espera, porque estamos percebendo que é isso que precisamos. Então, seja por meio dos programas do LWS ou por meio dos propósitos e conceitos, ninguém será rejeitado de toda essa libertação. Bom, meus amigos, então, de certa forma, para essa tarde, né, são as últimas notas, é o que eu tenho a trazer, né, para todos que me acompanham carinhosamente, e desse conteúdo que eu faço essa diligência dessas informações, né? Eu gosto de colher conteúdo de pessoas espiritualistas que entendem esse processo para que eu possa também compreendê-lo cada vez melhor e transmitir, né? Porque eu acredito nesse processo, ele é real, ele é totalmente real. Só que esse processo tem vários níveis, tem várias camadas, né? Eu não falo de uma operação específica, né? Eu recolho as informações sobre todas as operações globais. Então, isso inclui todos os títulos que existem no mundo, né? Mas eu não posso falar título de fulano é real, título de ciclano é real. Eu se eu falasse alguma coisa dessa para vocês, seria mentira até, né, gente? Porque quem pode dar legalidade num título é um centro de redenção, né? Que pode assinar e documentar, avaliar, né, e ratificar aquele título. E aí, a partir daí, emitir um documento para você que chama SKR, Safekeeper Reserve. Todos os títulos que eu conheço, né, que são poucos, né? Eu conheço e pelo menos sei da história, porque o que eu conheço é pouco, mas são vários títulos, né, espalhados e de diversas quantias diferentes, né? Existem títulos até muito menores, né, que são os títulos da dívida agrária, né, que na época ficaram devendo aí cerca de 100 mil, 200 mil aos detentores, né?
e isso somado a uma ação judicial aí de 20, 30 anos para cá, né, gente, dá um pouco mais, pode chegar aí a casa de uns 3, 4 milhões a serem pagos, né? Mas isso, quem fornecia, né? Por exemplo, dou o exemplo do título da dívida agrária. Mas existem outras, né? Existem as Black Eagles, né? Que acho que as pessoas, né, conhecem como águias negras, né? Tem os títulos do Zimbábue, que são as notas que serão reavaliadas e foram validadas, né, pelos Redemption Centers, foram fornecidos esses documentos do qual o banco fornece para a pessoa, que é o Safekeeper Reserve, né? E aí aquele documento, teu título fica no banco, né? Teu título fica no Redemption Center, né, à mercê de toda a aferição bancária, né? Eles te dão esse documento, e esse documento fica em posse da gente, né? Tua posse, né? Posse do detentor. E a partir daí, corre-se toda a ação, né? Aquele título é legal, verificado, e tem todo esse trâmite, esse processo. Eu acredito que um título é verdadeiro quando ele tem esse SKR aferido pelo banco, né? Mas são várias formas de autenticação. O SKR é uma delas, né, que eu conheço. Né, mas existem outros títulos de categoria um pouco mais severa, né, de aferição um pouco mais severa, que são alguns títulos mais valiosos. Né, e os títulos existem, gente. Existe título até de obra de arte, para vocês terem ideia, que vale bilhões. Então, a gente às vezes não tem o conhecimento, né? Depois dissemina que é mentira, que é tudo isso, que é tudo aquilo, né? Mas, na verdade, existem, né? A gente sabe, né? Tem títulos da dinastia, então tem muita coisa. Mas eu não falo de títulos, né? Só de títulos e não sei o quê. Eu vejo o que está acontecendo globalmente entre os tiers, né? Porque os tiers que foram feitos para ser divididos os governos, os exércitos, os monarcas, os humanitários, os detentores dessas ações e obrigações, né? Esses vínculos, esses laços históricos, né? Foram se encaixando, e aí é isso que vai movimentar, né? É toda essa linha de pagamento. Então, várias operações é muito diferente. Né? Mas eu mesmo digo no âmbito global de tudo. Né? Porque eu acredito que, por exemplo, operações de moeda vão se pagar quando houver o Global Currency Reset, quando houver o lastro ao ativo. Né? Então, que são títulos de moeda? O Dinar do Iraque, né? o Dong vietnamita, a Rúpia da Indonésia, né? Não sei se é, mas enfim, né? Aí tem também o pengo húngaro, tem também, estava agora Bom, são operações de moeda, né? Que se pagarão quando os títulos em Zimbábue, né? Não sei se eu falei também que são moedas também, né? Que serão reavaliadas. E isso, para mim, vai se pagar quando houver o Global Currency Reset, né? Que os países decidirem aí entre si a paridade no comércio internacional e também lastrear o dinheiro em ouro e metais, né? Ouro e outros metais, né? E recursos minerais de solo de cada país. E aí sim, eu acredito, né? Tendo essa reavaliação, essas operadoras, essas operações de moeda aí estarão se pagando no mundo todo, né? Agora, outros títulos, né? Isso é muito inconclusivo, gente. Isso é uma coisa que antigamente, né? Pelo menos, né? Era só o detentor e o banco, né? Porque isso é um processo muito incerto. E até os bancos na época, né, que emitiam, né, acho que em Zurique, em qualquer outro lugar, eles eram sinceros em transmitir, mas isso era um processo certo, né, independente da virada econômica, de toda essa movimentação e virada econômica. Né? Então nunca foi feita uma promessa de pagamento aos detentores de títulos e operações e nem aos obrigacionistas dos Estados Unidos. Né? Esses processos eles foram acontecendo, foram sendo reivindicados e depois, conforme o tempo, foram lhe concedendo direitos, né? E direitos em obrigações financeiras, né? Através dos tribunais, advogados, né? E o sistema, todos os governos e toda essa ação promete reestruturar tudo isso, né? E também promete pagar
todas essas obrigações, né, e títulos mundiais. Só que depende de alguns eventos, né? E o evento é esse start, né? Esse shotgun start que a gente procura através da reformulação financeira, através da moeda que está indo para o ralo, que é o dólar, né? Entrar em colapso, essa dívida dos Estados Unidos, eles vão cavando a própria cova até chegar o momento que eles mesmos vão ter que te tirar de lá, ou se eles não tiver essa nova ordem mundial, que seja, né? Não tiver um plano para sair desse buraco, né? Para sair desse rumo deficitário e desse esquema de Ponzi, né? A aliança bolou o outro esquema inventado pela inteligência asiática, por russos, por brasileiros, né? Por chineses, né? Eles inventaram um sistema que denominamos o QFS, né? Que denominamos não, né? Todos conhecem como que é FS, né? Sistema Quântico Financeiro, né? Também tem por trás para rodar tudo isso uma internet muito boa, que está vindo através da Starlink, né? Que já está jogando aí satélites, eu creio que diariamente eles jogam satélite, né? Eu imagino que aquilo lá também quebra e volta, quebra, então eles têm que jogar um monte de satélite, né? Isso a mídia não fala. Mas enfim, gente, é todo esse processo. E quando tiver tudo concluído, né, é que a gente pode ver alguma coisa. Mas mesmo assim, eu ainda acredito, né, que embora existam os provedores de notícia que falam que a guerra está ganha e não sei o que, e não sei o que lá, eu ainda preciso ver algumas posições de governança indo mais de encontro a esse movimento, e principalmente a posição de governança dos Estados Unidos, né, que já se mostra um pouco mais relutante a isso, né? Biden e Kamala Harris, eles fazem parte de um partido totalmente oposto a essa grande reforma econômica global. Então, eu acredito também que nós veremos aí posições do governo dos Estados Unidos mais abertas a isso, né? E estamos a ver o que esse ano vai proporcionar para nós, né? Porque daqui para o fim de ano, os provedores acreditam que a gente pode ver alguma coisa até o dia 22. Depois, só a partir do dia 5 de janeiro que eles voltam a nos transmitir algo, né? Mesmo assim, os estudiosos de RV, espiritualistas, estarão aí mandando notícias diárias. Eu também não vou estar aí, né? Quem tiver aí me vendo. Que a gente vem num bate-papo tentando compreender, né, gente? Porque já foram nos feitas várias promessas. Eu entendo perfeitamente isso e, infelizmente, até antes de eu aparecer, essas promessas já estavam sendo feitas. Às vezes tem outras pessoas, outros canais, que quer que eu pare de falar, que falam mal de mim, não sei o que, não sei o que lá. Mas se eu paro de falar, ainda vai continuar tendo 100, 200, 300 que estão falando. Por que eu não posso trazer a minha opinião também? Né, gente? Então, a minha opinião é essa. Né? E já que tem um monte de gente falando, eu também quero dar uma opinião. E parece que estou sendo bem visto aí pelas pessoas, pelo menos pela grande maioria, aí, uns 95% das pessoas, graças a Deus, né? E é isso, né, gente? Desculpa o conteúdo grande, eu sei que falo muito, explico muito, né, em todos os dias, mas estamos aí, né? Ninguém nasceu sabendo, né? A gente precisa entender o processo e ver se é nesse processo mesmo que a gente quer ficar, imaginando a possibilidade e vendo realmente isso acontecer a partir dos dias, né? Ou se a gente quer se exelar disso daí e deixa o negócio correr, né? Vamos observar, não vamos criticar nem nada, mas vamos também fazer uma diligência um pouco mais assertiva, né? E inteligente da situação, né, gente? Porque no sistema financeiro atual, pelo menos monetariamente, né, nós não estamos vendo nada. Então nós precisamos ver, primeiramente. E antes disso, o que a gente vê é só notícia, infelizmente. Aí é a notícia que você quer acompanhar, né? Meus amigos, um beijo no coração de cada um. Quem tiver aí ainda no vídeo, todos os tripulantes da nave, hein? Ao infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês. Eu volto mais tarde com novidades, quero colher, tem algumas pulgas aí que ficou atrás da orelha aí, referente a esse negócio cibernético aí. E quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo, é um imenso prazer, né? Tchau, tchau, meus amigos. Fiquem com Deus.